Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o crescimento do canal do Medeiros. O like faz o YouTube pegar esse vídeo aqui e divulgar ele para outros irmãos de camisa botafoguenses conhecerem aqui o nosso trabalho. Vamos falar de Botafogo, tem notícias aí que saíram nesta manhã, que eu acho interessante a gente comentar. Ontem a gente tinha falado do interesse do Botafogo no Henry Mosqueira, que continuava, né? O interesse do Botafogo aí em cima do atacante do Bragantino. O Botafogo que já tinha tido uma proposta recusada, tentou ali um empréstimo com opção de compra, o Bragantino disse que não ia topar de jeito nenhum. Depois o Botafogo chegou até a fazer uma proposta de compra, né? Também foi recusada. E agora o Botafogo de novo fez uma terceira proposta, essa de quase 20 milhões de reais para contratar o Henry Mosqueira, atacante do Bragantino, que inclusive jogou ontem. Ontem ele entrou no segundo tempo da partida, né, do Bragantino, enfim, não teve tanto destaque assim, mas é um jogador muito bem avaliado pelo scout do Botafogo, né? Mais uma daquelas apostas que o torcedor às vezes não entende tanto, mas o scout profissional do Botafogo tem mais números, né? Tem mais análises do que a gente. A gente vendo de fora, a gente não entende tanto essa insistência no Mosqueira, né? Principalmente porque nem titular do Bragantino ele mas ainda mais por 20 milhões de reais, né? Botafogo agora com essas contratações, depois que gastou 50 milhões de reais no Juan Cruz, depois que gastou rios de dinheiro em alguns jogadores, a gente tá meio que normalizando, né, essas propostas que o Botafogo tá fazendo, né? 20 milhões, 50 milhões, 30 milhões, realmente muito dinheiro, né? E o Bragantino recusou, cara, né? O mercado do futebol está muito inflacionado, né? O clube paulista segue irredutível aí para negociar o colombiano, o Henry Mosqueira. A notícia é a do Diogo Dantas, jornalista do Globo, né? Soltou lá no site, né, do Globo nesta quarta-feira. A janela doméstica vai até o dia 11 de abril. Botafogo promete aí fazer mais uma investida, mas não tá fácil a situação, né? O Bragantino não quer liberar, o Botafogo já tá, né, quase 20 milhões de reais, vai pagar quanto no Mosqueira? Tem que ver essa questão também financeira, né? Ver se vale a pena, né? Ou se é melhor partir para um outro nome, talvez, né? Um plano B, quem sabe, um outro jogador com características parecidas, ou não tem? Claro que tem, né? Claro que tem. Quando a situação não está muito boa com o Henry Mosqueira, vai atrás de outro. Pelo menos acredito que deve ser assim, né? Outro assunto aqui rapidinho com vocês, os clubes, né? Lembra daquela questão que estava todo mundo falando de não, grama sintética, os jogadores fizeram ali uma nota oficial, não, grama sintética tem que ser gramado natural, deu aquela leve polêmica, né? Os clubes desistiram de tentar vetar aí os gramados sintéticos. E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras que também usa grama sintética, disparou: melhor gramados homologados pela FIFA que os esburacados horrorosos que tem aí pelo Brasil afora. Fecha aspas aí para Leila Pereira. E é isso, gente. Não tem muito o que discordar da Leila nessa, não. A gente já discordou da Leila muitas vezes, mas nessa eu acho que ela tá super certa, né? Se querem colocar gramados naturais, primeiro você tem que garantir a qualidade dos gramados naturais. Se você não consegue garantir essa qualidade, o sintético acaba fazendo um futebol muito melhor e muito mais seguro do que certos tipos de gramados naturais que às vezes os clubes são obrigados a jogar, né? Então, enquanto não conseguirem garantir, enquanto não conseguirem investir o mínimo necessário para ter um gramado natural em perfeitas condições, o gramado sintético é sim a alternativa, é a melhor alternativa. Beleza, então nós queremos garantir que os gramados naturais sejam ótimos, sejam perfeitos, que tenham um mínimo de investimentos. Aí ok. Aí eu acho que a discussão vai para um caminho bom, né? Ter ali na CBF alguma regra que fale que o clube tenha que investir tantos em gramados naturais, se não investir vai ser fiscalizado e penalizado, tudo isso para garantir o gramado natural muito bom. Se houver esse movimento, ok, eu acho que a grande maioria vai concordar. Agora, vetar o gramado sintético sem ter qualquer tipo de fiscalização e regra para que os gramados naturais estejam em boas condições, em perfeitas condições, aí vira politicagem, né? Aí vira clubismo, vira o clube que não tem gramado sintético, começa a apoiar
o gramado natural, o clube que tem o gramado sintético começa a apoiar o sintético, aí vira debate clubista e aí não faz sentido, né? Então, que bom, né? Que bom que aí essa questão aí de vetar o gramado sintético não foi para frente, e tomara que essa discussão continue para o caminho certo, cara, para o caminho certo, né? O gramado sintético do Newton Santos é homologado pela FIFA, é o mais atual, né? O mais tecnológico, é um tapete mesmo, muito bom, mas se tiver que colocar um gramado natural, por exemplo, no Newton Santos, o John Textor já deu entrevista falando que ele não tem problema nenhum, ele investe o que tem que ser necessário para colocar um Newton Santos num gramado perfeito de grama natural. Mas e os outros clubes? Vão fazer o mesmo investimento? Vai ser algo, né, que a CBF vai organizar, vai colocar em regra, né, vai detalhar o passo a passo que todo clube, pelo menos de Série A e Série B, tem que fazer? Enquanto isso não acontecer, o sintético continua, e com muita razão. Beleza? É isso, gente. 2 assuntos falando com vocês aqui: Mosqueira, gramado sintético. A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Um abraço. Até a próxima.